Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e já vai deixando o seu like para me ajudar, tá certo? Hoje eu queria bater um papo com vocês a respeito de obedecer. A obediência é algo extremamente importante na caminhada com Cristo e eu tenho provado disso. Lá em 1 Samuel 15, 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus aqui na sua palavra revela que mais do que sacrificar, mais do que oferecer holocaustos, Ele quer a obediência, o atender a sua palavra. E essa realidade, gente, essa palavra está aqui no Antigo Testamento, numa época em que não havia livre acesso à presença de Deus, numa época em que o véu do templo não havia se rasgado, numa época em que os sacerdotes eles ofereciam os holocaustos, os sacrifícios a Deus em propiciação pelo pecado do povo uma vez por ano. E Deus disse que mais do que esse sacrifício, Ele quer obediência. Deus é um Deus incorruptível, é um Deus que nunca pecou, é um Deus que não peca, é um Deus que não coabita com o pecado. Esse é o nosso Deus. E mesmo com todas essas características imutáveis dele, ele disse, existia uma única época no ano em que Deus, ele perdoava o pecado do povo e de alguma forma se aproximava do povo, através dos sacrifícios e dos holocaustos. Mas a palavra de Deus revela lá em 1 Samuel 15, 22, que mais do que isso, o que ele queria era obediência. Porque a palavra de Deus diz, sede imitadores de Cristo. Então, para nós sermos imitadores de Cristo, nós precisamos fazer o que Cristo fez. Lá em Filipenses 2, nos versículos do 5 ao 8, fala, sede a atitude de vocês igual a que foi a de Cristo, porque Ele mesmo sendo Deus, Ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele veio, se fez homem, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então o nosso Jesus Cristo, Ele foi obediente até a morte e porque nós não precisamos ser. É claro, gente, que o pecado, ele é uma coisa maravilhosa, porque o pecado alimenta a nossa carne. O pecado é algo que eu e você gostamos, que eu e você queremos, que vai satisfazer os nossos desejos carnais. Mas Deus, lá em Isaías 1, Ele fala que ainda que os seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, Deus os tornará como a lã. Deus tem esse poder de perdoar os nossos pecados, não somente perdoar, mas jogá-los no mar do esquecimento do Senhor e reconstruir uma nova vida, uma vida nova nele. Então eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei se você está vivendo em pecado, eu não sei se você tem pecado diante do Senhor, se tem algo que você queira se livrar, mas você não está conseguindo. Eu não sei se tem alguma dificuldade que esteja impedindo você de se aproximar mais de Deus, de viver coisas lindas e sobrenaturais que Deus tem para a tua vida. Mas eu quero te dizer hoje que Deus, Ele tem esse perdão para liberar para você. Ele tem esse poder de transformar os seus pecados vermelhos como carmesim em lã. Transformar você em alvo mais do que a neve. Ele tem esse poder e é o que Ele quer fazer, para que você possa, a partir daí, obedecê-lo. Porque uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos da graça, nós recebemos da misericórdia, nós recebemos do amor de Deus, mas a partir do momento em que Deus, Ele nos aceita como somos e como estamos,
Ele não quer que venhamos a permanecer da mesma forma, porque muita coisa precisa mudar nas nossas vidas. Porque uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós mudamos o caminho, a direção das nossas vidas e nós precisamos nos direcionar para Ele e fazer aquilo que Ele quer que façamos. Porque quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós não apenas aceitamos como nosso Salvador, mas sim como nosso Senhor. E quando Ele é o nosso Senhor, é Ele quem vai mandar na nossa vida. Ele pega o controle remoto da tua vida e vai direcionar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Porque relacionamento com Cristo, conhecer a Cristo é isso. É você obedecer a Ele. Lá em João fala, aquele que me ama, no ministério do Espírito Santo. Jesus, quando estava falando para os seus discípulos, ele diz, aquele que me ama, me obedece. Então, se você ama Cristo, se você aceitou da graça, da misericórdia, do perdão de Cristo, você precisa obedecer a Ele. Você precisa seguir um caminho de obediência a Ele. Lembra que lá em 1 Samuel 15, 22, fala que Ele não quer sacrifícios, mais do que sacrifícios e holocaustos. Não é que Ele não queira, mas mais do que sacrifícios e holocaustos, Ele quer a obediência. E o que seria esse sacrifício e esse holocausto nos nossos tempos e nos nossos dias de hoje? Vai lá comigo em Salmos 51, 17, onde diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, o sacrifício que Deus requer de mim e de você hoje é que tenhamos para com Ele um coração quebrantado e contrito na presença de Deus, porque Ele não rejeita. A minha oração hoje, para você e para mim, é que seja levantado, nós possamos fazer parte de uma geração que está sendo levantada hoje, que obedeça a Deus acima de qualquer coisa. Que nós possamos fazer parte de uma geração que não negocie os nossos princípios e valores por qualquer coisa desse mundo. Que nós possamos obedecer a Deus acima de tudo, acima de nós mesmos. Que a obediência a Cristo seja a nossa prioridade, porque o obedecer a Deus vai demonstrar o quanto nós o amamos e o quanto nós dizemos o amar. Então, que você hoje possa pensar um pouco sobre coisas na tua vida que estão te impedindo de viver a obediência completa a Deus. Não pare no meio do caminho. A obediência precisa ser completa. Obedeça. Decida obedecer. Obedecer é questão de escolha. Você não vai querer. O nosso coração é demasiadamente corrupto, inclinado para o mal. Mas se você conhece a Deus, como você diz conhecer, e se você não o obedece, você não está amando a Deus. Muitas vezes, é verdade, nós precisaremos sacrificar muitas coisas. Nós precisaremos renunciar muitas coisas para obedecer a Deus de forma completa. Quando olhamos para a nossa vida, vemos que existem muitas coisas que estão erradas, muitas coisas que nós escolhemos não abrir mão, escolhemos guardar e permanecer com aquilo mesmo sabendo que não estava agradando a Deus. Então, para que você viva o melhor de Deus, para que você viva o sobrenatural, para que você viva o que Deus tem para a tua vida, o propósito de Deus para a tua vida, tu precisa escolher obedecer. Oséias 6,6 fala assim: pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É importante sacrificar? É importante renunciar? Mas para que você possa obedecer a Deus de forma completa, você precisa conhecer a esse Deus. E Oséias está no Antigo Testamento, numa mesma época em que o véu do templo não havia se rasgado. E Deus disse: mais do que isso aí, eu quero conhecimento. Eu quero que vocês me conheçam. Então, que você hoje possa decidir abrir mão de tudo aquilo que impede você de viver uma vida plena em Cristo. Uma vida plena tanto em conhecimento como em obediência a esse Deus maravilhoso.